A escrita pré-histórica do Brasil, Alfredo Brandão. Capítulo 1. Inscrições em rochedos do Brasil. Notícia sobre a descoberta dessas inscrições e localidades onde as mesmas se encontram. Inscrições e desenhos da louça de Marajó. Conjecturas sobre as origens e sobre os autores dessas inscrições. Discussões suscitadas. Ideias sobre a existência, nos tempos pré-históricos, de uma língua e de umas escritas universais. A escrita pré-histórica do Brasil encontra-se gravada ou traçada na superfície de rochedos em todo o país, e especialmente nos estados do norte. Encontra-se também nos restos de cerâmica da ilha de Marajó, na foz do Amazonas. Foram as inscrições em rochedos que primeiro chamaram a atenção dos curiosos, e a mais antiga descrição se acha no Diálogo das Grandezas do Brasil. O autor dessa obra relata que no dia 29 de dezembro de 1598, Feliciano Coelho de Carvalho, então capitão-mor da Paraíba, encontrou junto a um rio chamado Araçuagipe uma cova composta de 3 pedras, abre aspas, que estavam conjuntas umas com as outras, capaz de se recolherem nela 15 homens. Fecha aspas. Na face mais alta dessa cova, da banda do poente, abre aspas, estavam 50 moças. Nota de rodapé. Marca proveniente de choque ou pressão. Nota do editor. Retornando ao texto. Estavam 50 moças, todas conjuntas, que tomavam princípio de baixo para cima de um tamanho que semelhava no modo com que estavam arrumadas, ou em que se pinta por meio de retábulos. Nota de rodapé. Construção de madeira ou pedra em forma de painel e com lavores, que se coloca na parte posterior dos altares e que é geralmente decorada com temas da história sagrada ou retratos dos santos. Nota do editor. Retornando ao texto. Se pinta por meio de retábulos o rosário de Nossa Senhora. Fecha aspas. O autor estende-se na descrição dos signos, nos quais julga haver uma cruz e caveiras de defunto, desenhos de rosas e molduras. A descrição é acompanhada de uma cópia dos caracteres, cópia que reproduzimos neste nosso trabalho, ver figura 7. Parece que o copista se limitou apenas a transcrever alguns espécimes dos caracteres. Estes, como quer que seja, são de muito valor, e conforme veremos mais adiante, são idênticos aos de outras inscrições. Pela descrição da cova ou monumento de pedras, vê-se perfeitamente que se trata de um dolmen. Nota de rodapé. Monumento druídico pré-histórico, formado por uma grande pedra achatada, colocada sobre outras em posição vertical. Nota do editor. Retornando ao texto. O padre Simão de Vasconcelos fala em pegadas humanas e sinais encontrados em rochedos de São Vicente, Cabo Frio e Bahia. Nota de rodapé. Padre Simão de Vasconcelos, Crônicas da Companhia de Jesus. No capítulo 10 trataremos das pegadas de São Tomé. Retornando ao texto. Elias Herckman, holandês, que por ordem de seu governo percorreu a capitania da Paraíba em 1641. Diz também ter visto inscrições em rochedos, mas não as copiou, nem descreveu. Nota de rodapé. Informações desta nota do editor estará na descrição do vídeo do YouTube. Retornando ao texto. Martins de Nantes, um padre catequista que em 1675 missionou entre as tribos cariris da Paraíba e do Rio São Francisco, encontrou no sertão, gravada numa pedra, uma bela cruz sobre uma penha em forma de globo. O mais importante grupo de inscrições que possuímos é o autor das Lamentações Brasileiras, o padre Correia Teles de Menezes, o caçador de tesouros, como o denominou Alfredo de Carvalho. Levado pela sede de ouro, empreendeu longas viagens pelo interior do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco e Alagoas, tendo encontrado numerosas inscrições que copiou e descreveu, estendendo-se em detalhes geográficos da região e citando ao mesmo tempo os monumentos pré-históricos encontrados. Tristão de Araripe publicou minuciosa notícia sobre estas inscrições. Nota de rodapé. Ver Tristão de Araripe, Cidades Petrificadas, página 213 do volume L da Revista do Instituto Histórico do Brasil. Esse autor acha muita semelhança das inscrições do Padre Teles, com os desenhos da louça de Marajó. Retornando ao texto. Outras inscrições que muita luz terão de prestar ao estudo da escrita pré-histórica são as que foram encontradas numa cidade abandonada no interior da Bahia. Nota de rodapé. Adiante teremos de voltar sobre essa cidade abandonada. Retornando ao texto. Um simples cotejo dessas inscrições com outras de diversos pontos do Brasil mostra a semelhança de muitos caracteres. No volume 1º da Revista do Instituto Histórico do Brasil, se fez menção de litoglifos, constando que no Alto da Gávea, no Rio de Janeiro, existiam letreiros fenícios. O Instituto nomeou uma comissão composta de alguns de seus membros para os examinarem. Essa comissão, desempenhando-se do encargo, tirou uma cópia dos caracteres e apresentou um relatório, no qual nem afirmava nem negava se os riscos de pedra tinham sido feitos pela mão do homem ou se não passavam de mero resultado das intempéries, do vento e da chuva. Na figura 8 damos alguns desses caracteres. São grosseiros, mal feitos. Não sabemos se esta circunstância é devida aos possíveis autores ou aos copiadores do Instituto. Como quer que seja, julgamos entrever também alguma semelhança com outros caracteres do Brasil pré-histórico. Afastamos a ideia de serem sulcos devidos à ação da água das chuvas, porque nesse caso tais sulcos deveriam se prolongar de cima para baixo, em grande extensão, e não apresentariam as partes inferiores arredondadas. Nota de rodapé. A propósito da inscrição ou pseudo-inscrição da Gávea, lembramos que as antiguidades pré-históricas do Rio de Janeiro não se acham suficientemente estudadas. Perto da estação de Madureira, bem como no caminho de Jacarepaguá, existem muitas pedras que parecem monumentos megalíticos. Lembramos ainda que no alto do rochedo que fica perto da Lagoa de Freitas, nas proximidades do Jardim Botânico, existem muitos riscos que podem, é verdade, ser fissuras e veios naturais da pedra ou efeitos de dilatação ou desagregação, mas que também podem ser signos. Nas mesmas condições se acha a cruz de Copacabana, a qual se encontra num rochedo desse elegante bairro. Retornando ao texto. Em princípio do século passado, o sábio bávaro Carlos Frederico von Martius descobriu diversos litoglifos na Serra do Anastácio, na Bahia. Litoglifos que ele comparou a caracteres púnicos e siberianos e que nós achamos muito semelhantes à escrita ugâmica. Nota de rodapé. É a mais antiga forma de escrita da Irlanda e Escócia. Atualmente pode ser encontrada inscrita em centenas de pedras altas e estreitas, nas paredes de algumas cavernas, e também em objetos de ossos, marfim, bronze e prata. Nota do editor. Retornando ao texto. Mais ou menos por esse tempo falam em inscrições em rochedos o inglês Henry Coster e o padre Ayres do Casal. São importantes as monografias dos sábios americanos Hart e Brunner, monografias que foram traduzidas e publicadas com as respectivas cópias de inscrições pelo Dr. Regueira Costa. Nota de rodapé. As inscrições de Hart ficam à margem do Amazonas e as de Brunner em Alagoas e Pernambuco. Retornando ao texto. Em sua obra Pré-História Sul-Americana, aparecida no Recife em 1910, o ilustre engenheiro Alfredo de Carvalho trata de inscrições em rochedos.
não somente do Brasil, mas de toda a América do Sul. Esse talentoso escritor pernambucano faz um apanhado de quase todos os trabalhos publicados a respeito até o seu tempo, e assim pode-se ter noções das descobertas de Wallace, Stradelli, Coudreau, Bowen, Livingstone, Burton, Castaneau, Stein, Ehrenreich e, sobretudo, de Koch-Grünberg, cujas ideias abraça sobre as origens dos litoglifos. Em 1910, descobrimos e estudamos inscrições em rochedos de Viçosa, no estado de Alagoas, e apresentamos uma detalhada memória ao Instituto Arqueológico e Geográfico Alagoano, memórias que, sob o título Vestígios de Raças Pré-históricas na Viçosa, se acha publicada no número 4 da revista do mesmo instituto, do mês de dezembro de 1913, e em nossa obra Viçosa de Alagoas. Nota de rodapé. Alfredo Brandão, Viçosa de Alagoas. Notas históricas, geográficas e arqueológicas. Recife, 1914. Disponível no formato em digital. Nota do editor. Este link deixaremos disponível na descrição deste vídeo no YouTube. Figura 1. Caracteres das margens de Riachão, Viçosa, Estado de Alagoas. Copiados do original por Alfredo Brandão. As principais inscrições de que trata a nossa memória se encontram em rochedos à margem do Riachão, no engenho Paredões, e à margem esquerda do rio Paraíba, no engenho Veados. São formados por longos riscos de 10 a 50 centímetros, gravados na pedra, formando ângulos, triângulos, paralelos, cruzes e mais diversos signos circulares e em forma de elipses. Desses últimos, uns são ligeiramente deprimidos, apresentando a superfície esmeradamente polida, dando ao tato a sensação de maciez. Outros são cavados como pequenas canoas, parecendo a marca de machados de pedra do homem primitivo, machados que o vulgo denomina coriscos. Mais tarde, tivemos notícias de outras inscrições no município de Viçosa, em outros pontos do estado de Alagoas, das quais trataremos no apêndice. Outros escritores nacionais também se ocuparam de inscrições lapidárias, cumprindo citar o engenheiro Retumba, na Paraíba, Barbosa Rodrigues, no Amazonas, Cunha Matos, em Goiás, Severiano da Fonseca, em Mato Grosso. Nota de rodapé. Sobre as inscrições em Mato Grosso, vamos citar na presente nota o que também verificamos. Em 1903, por ocasião da questão do Acre, achávamos incorporados às forças que, na previsão de guerra com a Bolívia, aguardavam ordens em Corumbá. Nesse mesmo tempo, fomos encarregados do serviço sanitário da segunda seção da Comissão Rondon, que se encontrava nos pantanais do rio Paraguai, ativando a ligação das linhas telegráficas de Corumbá com o Rio de Janeiro. Em um dos últimos dias de dezembro, atravessando a serra de Piraputanga, descansamos alguns instantes na fazenda São Domingos. Conversando sobre as curiosidades da região e admirando os cabeços da serra, constituídos de ferro e manganês, lembrando os embórios de velhas catedrais, fomos informados pelo fazendeiro que nas imediações existia uma pedra de letreiros e que meses atrás um estrangeiro a tinha visitado e copiado as inscrições. Pelo adiantado da hora, foi-nos impossível também visitar a tal curiosidade, porém alguns dias mais tarde, achando-se a comissão em trabalhos no Planalto de Urucum, umas 3 léguas aquém da fazenda São Domingos, ouviram de um soldado encarregado do transporte d'água que perto da fonte, no meio da mata, existia uma lájea com muitos letreiros. Dirigimo-nos para o ponto indicado e vimos uma espécie de tanque natural ou pequena lagoa. Em uma das bordas desse poço, sobre uma lájea friável e granulosa, grés ou arenito, rocha em formação ou decomposição,
viam-se pegadas de homens adultos e de crianças, pegadas de cães, de cabras e de aves. Um soldado mato-grossense chamou-nos a atenção para uns vestígios que, segundo ele, eram rastros de onça. Havia na parte inclinada muitos outros riscos e diversos sinais cujas formas não se gravaram na mente ou às quais não prestamos a devida atenção, visto como nesse tempo não nos entregávamos a tais estudos. Achamos que esses letreiros eram os mesmos de que nos havia falado o fazendeiro de São Domingos, e deviam ser também os copiados por Wojciech Frick, cujo trabalho é citado na mencionada obra de Alfredo de Carvalho. Retornando ao texto, outros escritores nacionais também se ocuparam de inscrições lapidares, cumprindo citar o engenheiro Retumba, na Paraíba, Barbosa Rodrigues, no Amazonas, Cunha Matos, em Goiás, Severiano da Fonseca, em Mato Grosso, Sebastião de Vasconcelos, em Pernambuco, Domingos Jaguaribe, em São Paulo. O engenheiro geólogo Luciano de Moraes, inspetor de obras contra as secas, publicou um excelente trabalho em 1924. Esse trabalho contém fotografias das pedras com os respectivos letreiros, os quais nos parecem pertencer à remotíssima antiguidade. Nota de rodapé. Luciano Jacques de Moraes, Inscrições Rupestres do Brasil, Rio de Janeiro, 1924. As inscrições são do Rio Grande do Norte e da Paraíba, publicação número 64, série I, da Inspetoria Federal de Obras contra as Secas. Nota do editor. Retornando ao texto. Ultimamente tem aparecido em revistas e jornais notícias de novas descobertas de litogrifos. Gustavo Barroso descreve-o no Ceará, na sua obra Aquém da Atlântida. Nota de rodapé. Publicado pela Companhia Editora Nacional, 1931. Nota do editor. Retornando ao texto. O engenheiro Flotte e o naturalista português Miguel dos Anjos tratam do mesmo assunto em Cavernas da Bahia e de Minas. Nota de rodapé. O naturalista Miguel dos Anjos fez interessantes revelações em janeiro de 1933 ao Jornal do Rio à Noite, sobre a existência das inscrições acima mencionadas. Refere-se aos trabalhos sobre o mesmo assunto do Dr. Flotte, engenheiro francês que há muitos anos reside na Bahia. Segundo a notícia, os dois recolheram mais de 3.000 inscrições. Retornando ao texto. Conforme um telegrama publicado em fevereiro de 1929, no estado de São Paulo, o general Rondon, que se achava então em comissão do governo nos limites do Brasil com as Guianas, encontrou inscrições muito idênticas às de Marajó. O arqueólogo Silva Ramos, em 1930, publicou um trabalho monumental sobre as tradições da América, trabalho sobre o qual teremos de nos reportar por mais de uma vez. Nota de rodapé. Inscrições e tradições da América pré-histórica, especialmente do Brasil, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1930. Retornando ao texto. Em 1933, o erudito historiador Mário Melo, secretário perpétuo do Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano, digno continuador da obra de Alfredo de Carvalho, deu conhecimento pelo Diário de Pernambuco de inscrições em várias localidades do seu estado. Os interessantes artigos a respeito são acompanhados de desenhos e cópias dos letreiros. Finalmente, em 1934 e 1935, Angione Costa e Estevão Pinto, em seus belos trabalhos. Nota de rodapé. Angione Costa, Introdução à Arqueologia Brasileira, São Paulo, 1934. Estevão Pinto, Os Indígenas do Nordeste, São Paulo, 1935. Retornando ao texto. Angione Costa e Estevão Pinto, em seus belos trabalhos, também dão notícias e apreciações sobre inscrições lapidares do Brasil. Sobre as inscrições da louça de Marajó, encontram-se muitos elementos para o respectivo estudo nos trabalhos do sábio americano Hart.
e nos dos nossos contemporâneos Ferreira Pena e Ladislau Neto, publicados nos volumes 1º e 6º dos Arquivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro. A louça consta, em sua maioria, de fragmentos de alguidares, urnas funerárias ornadas de caracteres, e mais de um objeto de barro misterioso, também cheio de traços e desenhos, objeto denominado babau pelos aborígenes, e que os nossos arqueólogos pensaram servir de tanga às índias marajoenses, idênticas nos fins à folha de vide que cobriu a genitália de Eva depois do pecado. Figura 2. Inscrições em rochedos do engenho Veados, Viçosa, Alagoas, copiados do original por Alfredo Brandão. Teremos adiante de nos estender sobre o babau e sobre os caracteres e símbolos dessa louça a qual, segundo o nosso modo de pensar, estará reservado no estudo da escrita pré-histórica do Brasil um papel tão importante como os dos tijolos de Babilônia, no estudo da escrita cuneiforme. Como se vê, a literatura sobre inscrições em rochedos e caracteres da louça já vai se tornando muito vasta e uma descrição sucinta de todos os trabalhos aparecidos requer alguns volumes. Conjecturas e explicações mais ou menos aventurosas têm aparecido sobre a origem e sobre os autores das inscrições pré-históricas do Brasil. Os explicadores podem ser divididos em 4 grupos. Primeiro, os que encaram os signos como simples riscos ou sulcos naturais dos rochedos. Segundo, os que pensam que os litoglifos são obra dos aborígenes e não possuem a menor significação ou importância. Terceiro, os que, vendo nos signos uma verdadeira escrita, acham que os autores foram navegantes aqui aportados em épocas pré-históricas. Quarto, os que relacionam as inscrições à existência de uma civilização brasileira indígena e antiquíssima. Sobre os do primeiro grupo, diremos que um olhar experimentado distingue perfeitamente os riscos naturais dos que são feitos pela mão do homem. Aqueles seguem sempre a direção dos pontos mais frágeis da pedra, e os últimos revelam a cada passo o caráter intencional. Além disso, as inscrições nem sempre são gravadas. Às vezes aparecem algumas pintadas com tinta vermelha. Entre os do segundo grupo, destacam-se Koch Gruenberg e Alfredo de Carvalho. O autor alemão acha que os litoglifos são obras dos índios, que foram feitos por mero lazer. Abre aspas. São sempre ociosos e grosseiros primórdios de uma arte primitiva. Fecha aspas. Alfredo de Carvalho, adepto convencido de Koch Gruenberg, acrescenta que o homem primitivo, como as nossas crianças de hoje, tinha uma tendência inata para garatujar. Nota de rodapé. Rabiscar. Portanto, o que se julga uma escrita não é mais do que um resultado de um pueril passatempo. Muito embora a admiração e grande acatamento que tributamos aos nomes desses 2 autores, seja-nos permitido discordar da maioria de seus argumentos. Atendendo-se ao fato do grande e afanoso trabalho que a execução das gravuras deveria exigir, pelo atrito lento da pedra sobre a pedra, há de convir-se que tal atividade nada tinha de recreativa. Sem um fim determinado, sem um fim religioso, ou sem ser dominado pela ideia de querer chamar a atenção dos homens de sua época ou das gerações futuras, para um fato, um objeto, um fenômeno cuja lembrança pudesse despertar júbilo, pesar ou temor. O pré-histórico não iria passar horas, dias, semanas, meses e talvez anos gravando em rochedos esse acervo de sinais espalhados pelo Brasil, cuja abundância é de causar pasmo. Ainda outro fato. Como se pode explicar aparecerem essas gravuras muitas vezes em pontos elevados, no alto de rochedos, à beira de rios, demandando o uso de escadas ou andaimes, o estacionamento de pirogas ou embarcações nessas paragens, um sumo trabalho, enfim,
quando se tratando de um passatempo, a lei do menor esforço, tão inata na espécie humana, teria naturalmente de dirigir tais esportes para pontos que não exigissem tão grande trabalho? A criança tem realmente uma propensão para o garatujamento, mas não será isso um princípio de hereditariedade ligado ao fato de seus ancestrais escreverem? Note-se que esses signos aparecem ora em pontos próximos um dos outros, ora em regiões as mais afastadas da Terra, afetando uma identidade perfeita, dando a ideia de que são uns a reprodução dos outros, parecendo que representam fatos semelhantes, que constituem a expressão de povos que se entendiam, se compreendiam e trocavam suas impressões. Se tudo isso não passa de coincidência, forçoso é reconhecer que se trata de uma coincidência muito forte, muito fora do comum. E fato assim de tal ordem é sempre velário da verdade, ou antes uma verdade empanada, oculta ou mal compreendida. A este grupo ligam-se também aqueles que pensam não passarem as inscrições de sulcos de afiação das armas de pedra dos indígenas. Nota de rodapé. Quem tal afirma que as inscrições não passam de sulcos de afiação, ou não viu esses sulcos, ou se os viu procurou resolver o problema sem se dar ao trabalho de raciocinar, pois do contrário chegaria à conclusão que o aguçamento de um machado de pedra, em lugar de um sulco estreito, deixaria como um vestígio uma superfície mais ou menos extensa, deprimida e lisa. Retornando ao texto. Admitindo-se esta última ideia, estaria cortado o nó górdio da questão e daríamos por terminada a controvérsia. Se os caracteres lapidares não têm importância, se não são mais do que os vestígios de amolação, para que nos amolarmos com um semelhante assunto? No entanto, temos poderosas razões para continuar a martelá-lo. Os do terceiro grupo afirmam que, trazidos pelas correntes marítimas, vieram às nossas plagas em remotas eras povos de nações civilizadas, tais como fenícios, judeus, troianos, etc. São, sobretudo, os primeiros os mais indigitados como os autores das inscrições, e tal ideia se apoia em fatos que realmente, à primeira vista, parecem justificar a vinda dos fenícios para o Brasil. Nota de rodapé. Silva Ramos, em sua obra já citada, acha que os litoglifos do Brasil são de origem fenícia ou grego arcaico, e nestas condições procura interpretá-los. Retornando ao texto. Aliás, essa presunção vem de longe. O padre Simão de Vasconcelos, nota de rodapé, Padre Simão de Vasconcelos, Crônicas da Companhia de Jesus, editora Vozes, 1977, nota do editor. O padre Simão de Vasconcelos, baseando-se numa passagem de Diodoro, já dizia que os primeiros povoadores do Brasil tinham sido os fenícios africanos. Nota de rodapé. Dizia Diodoro que, abre aspas, os fenícios africanos em tempo antiquíssimo, saindo a navegar fora das colunas de Hércules e correndo à costa de África, foram levados do ímpeto dos ventos a uma terra nunca vista de notável grandeza no meio do oceano que defronte da África corria à parte poente. E essa terra ameníssima, fertilíssima, cheia de bosques, rios, etc., nenhuma outra podia ser senão a América. Fecha aspas. Legenda da figura 3. Espécimes de caracteres do padre Tele de Menezes, encontrados nos sertões do Nordeste, extraído da revista do Instituto Histórico do Brasil. Retornando ao texto. Que as inscrições eram obra dos hebreus, deduziram do fato da grande semelhança dos alfabetos judaicos e samaritanos com o fenício arcaico, do qual os dois se derivam. É ainda a obra de Simão de Vasconcelos que nos vai orientar sobre a antiguidade de tal tradição. Abre aspas. Outros disseram que estes povoadores foram daquelas gentes dos hebreus, as quais o sábio Salomão costumava enviar em suas naus do Mar Vermelho à região chamada de Ofir, em busca de ouro,
paus preciosos, símios e coisas semelhantes. E tem para si que essa região de Ofir é a da América, especialmente o Peru, o México e o Brasil. Fecha aspas. Modernamente, Onfroy de Thoron fez reviver essas ideias, apoiando-se também em Diodoro e nas narrativas de Platão sobre o continente Atlântida. Procura demonstrar que a América já era conhecida dos antigos, que fora colonizada pelos fenícios e que mais tarde os navios de Salomão tinham vindo ao Brasil buscar ouro na terra de Parvaim, que o citado autor diz ficar no Amazonas. O cônego Penaforte, secundado às teorias de Thoron, afirma que esses fenícios deixaram vestígios de sua passagem na América, em hieróglifos semelhantes aos dos egípcios, e em ruínas de monumentos tais como as encontradas em Yucatán e no México. Nota de rodapé. Cônego Penaforte, Brasil Pré-Histórico, Fortaleza, 1900. Retornando ao texto. Além dos fenícios e dos judeus, alguns autores falam em troianos, que após a destruição da desgraçada Ilion, vieram se estabelecer nas regiões brasílicas. Emprestam forças a estes argumentos as descobertas de Schliemann nas planícies de Sarklik, na Troada, na Ásia Menor, onde ele afirma ter encontrado os campos Ubi Troia Fuit. Das escavações empreendidas por esse sábio alemão, resultou o achado de muitos vasos de bronze e cerâmica, com inscrições iguais às da cerâmica pré-histórica da América do Sul. Silvio Romero, em seu tempo, já se revoltava contra essas ideias de viagens e colonizações. A todas essas narrativas ele denominava ridículas robinsonadas. Nota de rodapé. Peripécias e agruras de Robson Crusoe. Nota do editor. Retornando ao texto. Chegamos, enfim, ao quarto grupo de explicadores, o daqueles que consideram os caracteres do Brasil uma escrita pré-histórica pertencente a uma civilização primitiva. É aos que pensam deste modo que nos filiamos, com algumas restrições, é verdade. As ideias de cataclismas e continentes desaparecidos, demonstrando o fracionamento da Terra, e o afastamento das partes com interposição dos mares, são mais que suficientes para explicar a unidade da família humana e a dispersão pelos pontos os mais longínquos da Terra. Tem-se, assim, largas ensanchas para se resolver o problema das origens do homem americano. Dessa tese da unificação dos povos antigos, surge o corolário de uma língua primitiva universal e de uma escrita universal também. Escrita que foi a mãe de todas as escritas, de todos os alfabetos modernos. Escrita que a princípio se apresentou como um longo tatear na arte gráfica de representar o pensamento. Escrita que evoluiu em certas regiões, que estacionou em outras, chegando ao ponto de desaparecer, como aconteceu entre nossos aborígenes. É dessa escrita primitiva, dessa escrita máter, que vamos encontrar os restos, ainda em sua forma simples e originária, nos grosseiros riscos dos rochedos do Brasil e na louça de Marajó. Deste modo, compreende-se a confusão que se estabeleceu quando se quis explicar a origem dos nossos signos. Fica demonstrado porque uns julgavam ver caracteres fenícios, outros hebraicos e ainda outros troianos, egípcios, etc. Nenhum dos autores estava com a verdade, porém a verdade estava com todos sob outra forma. A escrita não era nem fenícia, nem hebraica, nem ogâmica, mas continha em germe, em origem, todos os sistemas. Era antepassada, a geradora de todas as outras escritas, e ainda hoje todos os alfabetos conservam alguma coisa de comum.